Olá, eu sou a Aline Santos da Fin4X e esse é mais um episódio do FortiCast. E hoje eu tô com uma pessoa super especial, a Pietra Guerra. Ela é de renda fixa do Itaú BBA. Tudo bem? Tudo certo, Aline? Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento, está sendo maravilhoso. Um lugar incrível para se conectar com diferentes temas e pessoas, então estou muito feliz de estar aqui no segundo dia com vocês. Eu estou muito feliz de você estar aqui, de ter dado tudo certo. Muito obrigada, viu? O prazer é meu. Pietra, e para a gente começar, eu quero saber como que foi o seu caminho até chegar no Itaú. Você conta pra gente? Com prazer. Eu trabalho no mercado financeiro há 10 anos. Comecei como estagiária de outras casas, até chegar, na verdade, no Itaú em 2017. Então, eu comecei lá, passei 4 anos. No Itaú fui trainee, entrei como trainee, passei por diferentes áreas de corporate banking. Depois, em 2020, eu saí, fui para uma casa, assim, num contexto completamente diferente, trabalhar em research. E aí foi quando eu comecei a ter muito contato com essa frente de comunicação. Inclusive, sou muito grata porque me abriu essa porta e eu descobri uma outra profissional em mim através dessa experiência. De lá, eu fui para uma gestora, que daí eu era relação com investidores, de uma gestora de global, e também foi uma experiência super bacana, porque me abriu a cabeça para olhar investimentos de outra forma, assim. Sim. Acho que no Brasil, na nossa trajetória, tem N pontos maravilhosos. Acho que ninguém sabe lidar com inflação tão bem quanto o brasileiro. Porém, às vezes, eu, pelo menos na minha carreira, tinha tido uma visão muito local. Então, ter contato com olhar investimentos internacionais, assim, abriu meu leque substancialmente. E aí, eu voltei para o Itaú BBA em 2024, no final do ano passado. Então, agora faz 6 meses da minha segunda temporada na casa. Num desafio novo, assim, bastante diferente. Que eu olho agora, eu fico dentro do Itaú BBA, olhando na distribuição de renda fixa para o próprio Itaú. Então, isso me dá a oportunidade de conversar com a outra parte do banco que eu não conhecia. Então, o Ion, que é a frente de investimentos para pessoa física, que faz parte do Itaú Personalité, né? Faz parte aí também de toda um escopo muito mais amplo do banco, mais diverso, pela própria amplitude geográfica. Então, por exemplo, eu viajo literalmente o Brasil inteiro. Sério? Visitando os escritórios do Ion, na verdade, mas que estão muitas vezes alocados em agência, dependendo da cidade, do tamanho da cidade, do porte. Então, é super bacana, porque eu expandi muito minha visão dos quarteirões da Faria Lima. Isso é super importante. Sim, muito assim. legal. São experiências diferentes, né? Muito bacana. E complementares. Sim, legal. Então, para a gente começar aqui, eu queria que você me contasse uma experiência que te marcou e que reforçou esse seu compromisso com a inclusão de mulheres na sua área, no mercado financeiro como um todo. Perfeito. Acho que a primeira experiência veio logo no começo, que eu contei quando comecei como estagiária. Eu era estagiária de Credit Research, de uma asset, de um grande banco. Eu tive muita sorte. Quem me contratou foi uma mulher. Então, a minha primeira gestora foi uma mulher. E até quando você perguntou da minha trajetória, né, esqueci de contar. Naquela época, eu fazia administração de empresas na FEA USP. Então, assim, o contato que eu tinha com o mercado financeiro até então era da faculdade. Dos meus amigos e amigos, na grande maioria, que trabalhava no mercado financeiro. Eu sou filha de uma atriz com um escritor, então não tem nada a ver. Que legal! Então, assim, começar tendo um primeiro contato em que o mercado financeiro foi apresentado para mim através de uma liderança feminina foi super importante. Então, eu digo que eu tive muita sorte, porque logo no começo eu tive um exemplo de representatividade, porque eu já tinha a percepção de que ela era minoria. Inclusive, eu vou falar o nome dela, porque eu sou fã. Chama Daniela Gamboa. É uma gestora de crédito. Então, hoje, de outra casa.
Mas, na época, ela já tinha um cargo de liderança dentro de uma equipe de credit research, que eram só mulheres. Isso era Só bem de bacana. mulheres? Éramos 3, não era assim equipe. Eram Mas já 2 mulheres e eu coisa, estagiária. Mas tudo bem, era a equipe inteira, Aham. entendeu? Era um ambiente bastante masculino. E o que eu vi nela logo no começo é que ela tinha voz. Então, eu percebia que... Pra mim, esse negócio da voz pega muito, assim. Você ouvir uma voz diferente. Assim, acho que você pode estar de olhos fechados, às vezes, assim, mas só um sotaque, uma voz diferente, você já eu acho já que é diferente, sentidos, né? Já. Pra mim é um sentido que pega muito da audição. Então, eu lembro quando eu tava, assim, aquela sala, só voz masculina, e do nada ela falava e todo mundo ouvia. E assim, eu falava, eu quero ser essa mulher. Eu quero falar. Sim. E eu quero ser ouvida. Então, isso foi pra mim, logo no começo da minha carreira, um sinal de que faltava, de uma falta que eu queria trabalhar para compor. Então, eu acho que logo no começo da minha carreira foi o primeiro estalo que eu falei... É isso. E eu tenho um bom modelo. Porque é isso, acho que ela era muito assertiva no que ela falava. Porque às vezes falar muito... não é sinal. Não é sinal de relevância, né? Você tem que ser preciso, falar pouco, ser ouvido e ser preciso nos seus comentários para que ele agregue, para que você mantenha o seu lugar de fala. Sim. Então, foi um modelo que eu tive logo no começo e que eu busco alcançar. Eu tenho buscado estar sempre nessa posição nos meus diferentes desafios. Muito legal. Então, ela é a sua inspiração, assim, e você... olha para ela e que você vê que é uma pessoa que você se sente apoiada, incentivada a ser como ela? Eu acho que ela foi meu primeiro grande modelo de diversidade. Ela foi muito importante porque ela me trouxe a porta de entrada. Ela me fez entrar. Ela abriu esse caminho para você. Ela fez ela abriu esse caminho para mim, exatamente como você falou, Aline. Então, ela foi um grande modelo, com certeza. É uma pessoa que eu troco até hoje, que as trocas são muito ricas, que faz parte, tanto que eu falo aqui, que assim, quando a gente encontra o pessoal que a gente trabalhava nessa época, falam, lá vem a fã da Dani, porque eu sou mesmo. Então, isso é super bacana, mas eu tive uma segunda pessoa que me inspirou muito na minha carreira, num momento muito recente, que foi no começo do ano passado. Então, eu contei que eu voltei para Itaú no final do ano passado. E no começo do ano eu estava, assim, questionando meus próximos passos de carreira. E aí aconteceu uma coisa, assim, eu acredito muito na agenda da vida. Eu lembro que aquele dia eu estava atrasada para o dentista. Porque me pediram uma coisa e atrasei. E aí eu entrei no elevador, assim, furiosa do prédio que eu trabalhava. Porque eu falei, eu vou me atrasar para o dentista só porque me pediram uma coisa. E eu entrei, eu dei de cara com o Edu Lira. Aí eu só olhei para ele e falei assim, nossa, eu sou muito sua fã. Desde a época da pandemia, eu comecei a acompanhar. E ele falou assim, nossa, que legal. E ele começou a conversar comigo. E aí virou uma pessoa que, assim, até hoje é uma pessoa muito próxima de mim, assim. A gente teve diversos cafés. E naquele momento, eu estava refletindo o que eu ia fazer. E eu cogitei sair do mercado financeiro. E foi quando, no momento de transição, que eu tomei um tempo até voltar para o Itaú. E conversar com ele foi muito importante para que eu entendesse que o mundo é grande, que as oportunidades são diversas, em amplos aspectos, assim, que existe talvez um mundo muito maior do que a Faria Lima, porque na época eu fazia captação de recursos. Eu lembro que eu conversei com ele, assim, na época eu cogitei para Gerando Falcões, eu falei, por que eu não posso captar para outra coisa, para outra área, assim? Então, ele foi o meu segundo exemplo, talvez, de coragem e de ver as diversas possibilidades, que no final do dia é uma forma de diversidade. Né? Com certeza. Então, e assim, ele me passou parte da coragem dele. E foi a coragem que eu precisava no momento em que eu quase saí. Eu cheguei a sair um tempo do mercado financeiro. Foi uma janela de um semestre, mas essa saída
pra mim, foi tão importante quanto a minha entrada. Por isso que eu falo que a Daniela Gamboa, no momento em que eu entrei, e talvez o Edu Lira, no momento em que eu tomei a coragem de sair. E eu resolvi voltar. Muito tranquila de falar, eu quis voltar, assim, eu tive saudades de mercado financeiro. Foi o que me fez voltar. Mas foi com certeza um outro modelo, e o olhar tão diverso dele me fez ver amplas possibilidades. Você conversar com ele é diferente, né? É uma sorte. Sorte. Assim, às vezes a gente vai tomar café, as pessoas param e vão cumprimentar. Eu falo, eu tenho muita sorte. Tem mesmo. No dia que eu me atrasei e peguei o elevador com você, e você ter sido uma pessoa legal. A vida tem agenda dela, não é mesmo? Tem sim. Muito bom. E eu gostaria de perguntar, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão inseguras, com receio de assumir espaços de liderança? Como que você lidou também com isso? Lidei e lido, né? No dia a dia. A gente nunca deixa de lidar, né? Bom, meu conselho vai ser o que eu tenho feito hoje. Seja estrategicamente corajosa. E eu não tinha maturidade pra fazer isso antes, tá? Eu sou como... Então, acho que entenda o seu momento, mas seja sempre corajosa. Mas tem momentos que você tem que ser estrategicamente corajosa. E acho que isso porque, assim, coragem é uma das coisas mais valorizadas no mercado financeiro. As pessoas gostam de quem toma risco, mas as pessoas não gostam de quem erra. O que é um contrassenso. Exato. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ser estratégica na nossa coragem. Então, tenha coragem e esteja muito bem munido para você errar o mínimo possível. E assim, os momentos que eu sei que eu preciso de coragem são os momentos em que eu me blindo, e acho que a palavra é quase blindar mesmo, colocar uma armadura e falar assim, eu vou não errar no fácil, assim, eu vou estar com o mais munida de informação possível e tentar ser o mais precisa com isso, porque é isso também, se você atira demais, fala demais, a sua chance de erro é muito maior. Por isso, assim, é realmente estratégica, mas com coragem. E é isso, assim, eu vi essa estratégia na Dani, esse momento de fala, esse ponderamento no posicionamento. Eu vi essa coragem no Edu, e são coisas que eu busco hoje. É o que eu falei, que hoje eu tenho maturidade. Eram coisas que eu via, achava, mas não sabia nomear, não sabia identificar. Sim. Então, hoje eu nomeio, pelo menos até esse ponto eu nomeio com esse nome, talvez daqui a 10 anos eu dei ainda outro nome. E tento colocar no meu dia a dia. Perfeito. Eu acho que essa é uma forma de agregar. Eu gostei. Coragem. Estratégia. E pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você dissesse pra gente um filme, uma série ou um livro favorito que te inspira. Eu sou completamente apaixonada por cinema. Então, eu amei essa pergunta. Nunca consigo. Gostei que a pergunta é o que me inspira, porque eu jamais conseguiria responder meu filme favorito. Mas eu vou responder 2 filmes que eu gosto muito dessa temática. Tá bom. O primeiro, e é literalmente assim, primeiro da lista, se eu tivesse que colocar um, é Pobres Criaturas, o Poor Things, que foi indicado no Oscar de 2024. A Emma Stone, acho que é o nome dela, ela ganhou o Oscar de melhor atriz. E pra mim, é um dos filmes mais incríveis que tem do ponto de vista do olhar feminino, porque é uma mulher descobrindo o mundo. Sim, e eu amo. E ela é sarcástica, eu adoro o humor sarcástico. E quando eles podam muito ela, porque ela vai descobrir, é uma mulher guiada por homens, descobrindo como se fosse um olhar de uma criança mais adulta. Sim. Né? Sem spoiler aqui, acho que ainda... E é muito legal, assim, que quando podam, ela fala, é verdade, como é que é a compostura social, assim, tem um termo... Se ajeita, né? Eu esqueci disso. Que, na verdade, não é. Muitas vezes é só podar, pelo simples podar, assim. Então, eu amo esse filme, e eu acho que um segundo que eu gosto muito dessa temática também, que é do Oscar do ano passado, também não é Risco de Queda. Eu sou muito ruim de nomes. Parece que eu esqueci. Anatomia Fafó. Anatomia de uma Queda. Tá bom. Anatomia de uma Queda. Isso. Que pra mim é o filme
mais feminista, já que a gente tá num papo feminista, que Uhum. tem. Assim, quem falou isso pra mim é uma amiga minha, que não é muito dessa... Ela não levanta muito a bandeira, pelo Uhum. contrário, mas ela falou, cara, é o filme mais feminista que eu já vi. Porque se você prestar atenção, sem dar spoiler, ela é acusada o filme inteiro, não é do potencial crime cometido, Uhum. é por não ter dado pezinho pro marido, é por não ter parado a vida dela Uhum. pra cuidar dele. Ela não é acusada Uhum. do potencial crime. Então eu acho um filme, assim, sensacional, Sensacional. que são as cobranças que a gente recebe Uhum. e que vem com outros nomes. Sim, Mas sim. eu acho muito incrível. Muito bom, gostei. E uma curiosidade sobre você. Já relacionada com a pergunta anterior, eu falei que eu fiz uma pausa ano Aham. passado. E eu falei que eu sou apaixonada por cinema. Sim. Na minha pausa, eu fui estudar cinema. Que legal. Então eu sou uma pessoa do mercado financeiro com realmente Estuda um pezinho nas nas artes, artes. assim. Não tinha nem como ser muito diferente, né? Não tinha como fugir. Muito bom. E se você não fosse uma executiva do mercado financeiro, o que você seria? Fácil. O que seria? Seria uma produtora executiva de filme. Muito bom, maravilhosa. A gente precisa desses olhares femininos. É isso. Ai, Pietra, muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu adorei menina, o foi um nosso prazer. Eu papo, também foi um adorei. prazer. Eu Obrigada. também. Imagina, foi um prazer. Esse é mais um episódio do Fortecast. Espero vocês no próximo. Até lá. Até.